Então, beleza. Gente, bom dia. Super legal poder estar aqui com vocês nessa live, nessa manhã. Eu entendo que a gente vive um tempo único, que a gente precisa repensar toda a nossa caminhada ministerial e, e a gente poder entender exatamente o que é esperado de nós, líderes, ministros, pastores, e como nós podemos pastorear da melhor forma possível. E como a gente pode também suprir, especialmente líderes e pastores hoje, com ferramentas. Esse momento que eu não quero nem chamar ainda de pós-pandemia, mas a gente está muito perto dessa fase acabar. Graças a Deus, eu creio que até final do ano a gente vai ter dado grandes passos. Um momento único que acho que nenhuma outra geração viveu na história. Dias muito desafiadores. Mas eu entendo também que, do lado de cá, a gente precisa prover ferramentas, prover materiais que possam ajudar líderes e pastores a passar por esse momento e repensar o próprio ministério. Fato é que todos nós temos uma vocação, e essa vocação e chamado, não há nada que possa tirar isso de nós. Então, é momento da gente dar as mãos, é momento da gente pensar juntos, é momento da gente refletir o tempo, e poder dar respostas a esse momento que a gente vive. E conheci o Marcos Soares nessa caminhada aí, e ele tem um material muito legal, muito interessante. A gente precisa apresentar esse material para que igrejas possam ser abençoadas e pessoas possam ser alcançadas. Antes de passar a palavra para ele, eu quero dar para você uma boa notícia. Você que está participando com a gente aqui, se você acessar o site do Livros na Rede, que é o que comercializa o material também da Editora Palavra, tem vários outros materiais, www.livrosnarede.com, você hoje vai ter um desconto especial com a gente. Um desconto para quem está participando dessa live de 20% em todo o nosso catálogo. Na hora de você finalizar a compra, você coloca no cupom promocional ALVO 20, letra A, maiúsculo, tá? ALVO 20. E você pode desfrutar desse desconto lá em todo o nosso material. Eu quero rapidamente apresentar para vocês o material que a gente tem editado. Esse aqui é o Igreja Simples. É um livro escrito pelo Tom Rainer. E ele é um livro que tem nos desafiado a voltar ao discipulado, porque, em última instância, essa é a única missão que Jesus nos deu. E Tom Rainer, ele vai falar dessa questão da igreja simples. Ele compara a igreja simples a um iPad, em detrimento do computador, que é uma igreja complexa, cheia de eventos, cheia de botões. Ele vai dizer que o iPad só tem um botão. E ele bate na tecla exatamente o retorno ao processo de Deus para fazer discípulos. Então, é um material que tem sido muito usado, especialmente para quem está implantando igrejas. E não deixa de ser um momento de reimplantação. O livro tem sido campeão de vendas nesse tempo de pandemia. É o Formador de Heróis, do Dave Ferguson, e ele trabalha princípios, práticas essenciais para multiplicar líderes. Então, é um material extraordinário que você pode também conhecer e adotar, especialmente nesse momento que é crucial na questão da formação de liderança. Outro material que tem sido usado pelo CTPI, que é o Centro de Treinamento para Plantadores de Igreja, o material do Larry Osborne. E ele trabalha em 3 frentes, tanto a questão de igrejas, equipes e líderes. Então, são igrejas que impactam, que é um material extraordinário nessa perspectiva de trazer um novo conceito nessa realidade que a gente vive. Equipes que multiplicam, mais uma vez, também trabalhando a questão de formação de equipes. E esse livro que eu considero extraordinário, que é o Líderes que Inovam. Então, ele trabalha essa questão da inovação que precisa estar presente nesses tempos que a gente vive, tempos que a gente tem visto aí. A inovação é fundamental. Outro livro que eu quero indicar é o Plataforma do Reino, que tem ensinado a viver a realidade do reino no nosso dia a dia, entender daquilo que Deus fez no passado, daquilo que Jesus fez e continua agindo e fazendo. E, para terminar minha parte, eu quero ainda apresentar 2 Bíblias. Uma é a Bíblia de Estudo Espiritualidade e Emocionamento Saudável. Essa é uma Bíblia que a gente tem colocado de uma forma muito legal nesse tempo de pandemia, onde as pessoas podem, através dos seus recursos,
ter uma devocional diária e também várias exposições e textos que falam das questões emocionais de vários personagens da Bíblia e como eles podem ajudar a gente, especialmente nesse tempo que tem sido tão difícil para todos nós. E uma ferramenta extraordinária que eu não posso deixar de apresentar para vocês é a Bíblia de Estudo para pequenos grupos. Então, essa Bíblia ela sempre traz vários estudos, especialmente os ícones, onde você tem perguntas de quebra-gelo, perguntas de hermenêutica bíblica e perguntas de aplicação. E esse é um material que você pode usar tanto online como no encontro real, junto com a galera. Então, é uma ferramenta, um material extraordinário para quem quer trabalhar com pequenos grupos. Vale a pena dar uma conferida e conhecer esse material. Esse material, além de vários outros, então, estão à sua disposição hoje. Na verdade, vão ficar à disposição até o dia de domingo. Tá? De hoje a domingo, você pode inserir lá o cupom promocional ALVO20, A com letra maiúscula, acessando o nosso site www.livrosnarede.com. Eu não quero me delongar mais, enquanto a turma provavelmente já está entrando aí. Eu quero passar a palavra para o Marcos Soares, que vai nos apresentar um material que ele tem compilado, editado, escrito ao longo desses anos e que tem sido um material maravilhoso para ser usado na sua igreja. Marcos, está contigo, mano. Obrigado, meu querido Richard. Obrigado mais uma vez a todo mundo que está por aqui e que dedicou aí esse tempo, né, esse momento para estar com a gente. Nós estamos muito felizes mesmo, porque no meio de tanta coisa online, todo mundo todo mundo correndo do online, mas vocês estão aqui dedicando esse tempo e sabe que uma das coisas mais importantes hoje em dia, e a gente vai falar até um pouco sobre isso, é justamente como é que você capta a atenção das pessoas. O maior desafio de todo mundo que ensina, de todo mundo que lidera, é captar a atenção das pessoas, né? A gente está disputando aí com tantas coisas, com tantas opções, boas e ruins, mas o fato é que a gente está disputando e ter vocês aqui com a gente significa muito para nós, significa não apenas o seu interesse, né, e a sua atenção a um assunto importante, como também significa que você, de alguma maneira, tem aí uma credibilidade, atribui uma certa credibilidade aí à Editora Palavra, né, e ao próprio Instituto Alvo, e a gente agradece muito por isso. Então, vamos começar a nossa conversa aqui. Quero combinar algumas coisas com você. Como nós temos um grupo grande e tal, e está aumentando aí, aliás, tem gente ainda chegando e está todo mundo sendo muito bem-vindo aí. Se você quiser fazer algum comentário, alguma coisa, aproveite o chat, use o chat, digita ali, né? A gente vai ter daqui a pouco alguma coisa para interagir. Nós não vamos não vamos nos delongar aqui, até porque essa é uma das características de qualquer coisa que você faça online, né? Você já deve ter aprendido isso, já deve ter percebido. Não dá para fazer coisa online que demore muito, porque o pessoal não fica mesmo, né? E aqui, apesar de a maioria ser pastor e líder e tal, mas você também tem outras coisas para fazer. Então, vamos entrar diretamente naquilo que a gente quer compartilhar com você, antes de falar um pouquinho sobre o material especificamente que a gente vai sugerir. É aquela grande pergunta que todo mundo está fazendo, embora não tenhamos saído ainda do momento em que nós estamos, né? Mas a grande questão é justamente essa, né? E agora? O que vai acontecer? Como é que vai ser? Nossa prática aí ministerial, nossa prática de ensino, especialmente, a gente vai focar mais aqui a questão do ensino, mas também as práticas pastorais, como é que vai ser? Pelo menos 30 pessoas até o momento, que talvez outras poderão responder depois, responderam a nossa pergunta sobre o momento da sua igreja, o momento que a sua igreja está vivendo agora. Então, veja aí, 31 pessoas até agora. Se você não respondeu, você pode responder depois no link que você recebeu por e-mail, ou a gente pode postar aqui também o link. Quem já respondeu, recebeu hoje de manhã o nosso e-book, um presente aí de gratidão por você ter participado aqui e ter respondido à pesquisa. Espero que você goste. É um livro que eu escrevi aí há alguns anos, ele está esgotado o livro físico, mas tem aí o e-book que você deve ter recebido. Espero que você tenha tempo aí para dar uma degustada nele e depois você pode compartilhar o que você achou aí, o que você
que você pensou do livro que você recebeu. Olha aqui as respostas do pessoal. É mais ou menos 30%, então, grosso modo, nós temos mais ou menos 100 inscritos aí, mais ou menos 30% do pessoal respondeu. 93%, ainda que com restrições, já voltou. Então, tem aí 6,5% dos respondentes que não voltaram a se reunir presencialmente, mesmo com restrições. A frequência média nos cultos. Olha aí, até 30% que costumava ser, 34,5%. Entre 30% e 50% que costumava ser, a maior parte aí, 48,3%. Então, se nós somarmos aí de uma forma grosseira, né, até 50%, nós temos aí 53%, vamos dizer. Mais da metade está com até 50% da frequência média. 17% está acima, quer dizer, acima de 50% do que costumava ser a frequência média nos cultos. A arrecadação média manteve-se estável, mais da metade, 51,6%. Caiu até 50%, 25,8%. Caiu mais de 50%, apenas 9,7%, e aumentou 12,9%. Então, pelo menos o pessoal que respondeu aqui, isso, embora não seja aqui estatisticamente científico, né, essa enquete, mas ela é bem representativa, porque as pessoas que responderam são de várias regiões diferentes do país, e essa é um número, eu creio que seja muito próximo da realidade, embora a gente insiste, não tenha havido aí um rigor científico na amostragem. Foi quem pôde responder, mas a gente percebeu que quem respondeu de vários lugares diferentes aí. Maior desafio, 45%, 45,2% respondeu que é reagrupar a membresia. 19% treinar líderes. 16% manter ou aumentar a audiência online. As outras três tiveram menos respostas e outro apareceu, por exemplo, o desafio do ensino híbrido, que é uma coisa que a gente vai abordar rapidamente aqui, o uso de todos os meios tecnológicos possíveis, a questão da comunicação com os adolescentes, o ensino bíblico consistente e eficaz. Então, você vê que a gente não errou muito nas opções que a gente deu, a maioria das pessoas realmente ficou em um desses que a gente sugeriu, porque esses desafios eles foram tirados, essas perguntas, de conversas, de contatos que a gente tem tido pelo Instituto, nas várias instâncias aí e com as pessoas com quem a gente tem contato, líderes, pastores e tal. Muito bem, isso posto, a gente vai falar um pouquinho mais, quero compartilhar um pouquinho mais sobre esse desafio do ensino agora nesse momento, mas ensino e pastoreio estão ligados, né? Apacentar o rebanho de Deus envolve ensinar, não envolve só ensinar, mas nós vamos focar aqui mais a questão do ensino, que tem sido talvez o maior desafio aí do pessoal. Então, eu quero que você anote algumas coisas, anote não necessariamente literalmente, mas anotar na mente aí, né? Quero destacar algumas coisas aqui em relação a esse novo tempo. Eu quero, inclusive, fazer isso no formato de sugestões, né? De sugestões para a gente. Primeira coisa, coloque o seu foco naqueles que têm mais fome. O que a gente está querendo dizer com isso? Olha o que eu tenho percebido aqui, talvez você também tenha percebido da mesma maneira, você pode até comentar aqui as suas impressões no chat, depois a gente vai ter um tempo para dar uma passada no que vocês comentaram aí. Eu diria assim que nós temos 3 grupos de pessoas aí, eu estou chamando aqui de pós-pandemia, embora tecnicamente ainda não atingiu a meta? E pelos números aí a gente não pode dizer exatamente isso, né? Mas 3 grupos de pessoas basicamente nas igrejas aí. Tem o pessoal que já voltou, né? Tem aqueles que já voltaram para os cultos, eu estou falando, voltaram para o presencial, né? Voltaram aí para, digamos assim, quase que ao normal, né? O pessoal do louvor, os próprios pastores, líderes de ministério e tal, tem esse pessoal que já voltou. Tem o pessoal que não está confortável para voltar ainda, eles estão esperando vacina, estão esperando os números baixarem um pouco aí, e tem aqueles que não vão voltar nunca mais. Você sabe disso, né? Você está consciente de que tem gente que deixou de frequentar a sua igreja e não vai voltar mais. Por várias razões, a gente não vai discutir aqui, né? Mas há várias razões que, por exemplo, aquelas pessoas que estavam ali mais que como religiosos do que como frequentadores, alguns deles não voltarão mais para a sua igreja, poderão ir para outra.
O que eu quero destacar aqui, e eu peço aqui a vênia aos queridos pastores aqui, porque o que eu vou dizer talvez não seja o melhor conselho para dar a um pastor, porque eu sei que o pastor tem que olhar para todos os membros da igreja, inclusive aqueles que estão desanimados ou aqueles que deixaram o seu rebanho e tal. Mas eu só quero sugerir uma coisa. Você não vai ter tempo, e eu não quero fazer isso para colocar culpa sobre os seus ombros, e aqui os demais líderes também, apenas de uma forma bastante prática e realista. Você não vai dar conta sozinho de todas as demandas que estão aparecendo nesse tempo. O que às vezes a gente tem feito é a gente está gastando muita energia para tentar recuperar aqueles que não estão afim, aqueles que já não estão mais conectados com a sua igreja, aqueles que não estão mais conectados, às vezes até nem mesmo com o Senhor, e a gente gasta uma energia absurda para tentar recuperá-los, enquanto aqueles que querem e que estão ao nosso redor, sedentos, famintos por alguma coisa de qualidade no ensino, você acaba não tendo tempo para eles, porque você está cansado demais correndo atrás de quem não quer saber de nada. Então, eu sei que isso pode soar meio estranho para vocês, você pode até discordar, e está tudo bem com a gente não precisa brigar por isso não, mas eu quero sugerir, e não é uma questão pragmática, é uma questão apenas de prioridade. O Senhor Jesus Cristo nos ensinou muito a respeito disso. O Senhor Jesus Cristo amou a todos do mesmo jeito, você sabe disso. Ele amou até Judas, que o traiu. Porque lá em João 13 fala que ele, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e isso inclui o Judas, que estava ali prestes a traí-lo. Mas o Senhor Jesus Cristo não deu a mesma atenção para todo mundo. Não sei quantos Nicodemos ele atendeu à noite assim para uma conversa individual. Não sei quantos discípulos bom, eu sei, porque isso está escrito. Ele caminhou com os 12 e depois mais intensamente com 3, pelo menos. Mas veja só, ele não deu a mesma atenção para todos, e para os fariseus que o tinham rejeitado, por exemplo, embora ele os amasse, tenho certeza disso, você sabe que ele os amava, mas ele não deu a mesma atenção que ele deu para os outros. Eu não estou chamando as pessoas da sua igreja que não estão indo mais de fariseus, eu só estou dizendo que nesses tempos de pandemia, faça um esforço para focar mais, e eu não estou nem falando só dos que já voltaram apenas, ou dos que não estão confortáveis para voltar, porque também a gente tem que tomar um cuidado nesse momento de não medir a espiritualidade das pessoas, se eles voltaram ou não, não é por aí. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, faça um esforço maior, mais concentrado naqueles que demonstram mais interesse, porque inclusive depois você vai poder ter outras pessoas que estarão capacitadas para ir atrás daqueles que estão mais alongados, como diz a moçada aí, né? Então, essa é só uma dica, você pode até não concordar com ela, mas eu estou só sugerindo que você tome cuidado para não querer ser o salvador da pátria, né? E aí você morre e os caras ficam aí, né? Quem tinha que morrer pela igreja já morreu, você pode viver por ela que já está melhor, né? Outra coisa que eu quero sugerir para você, entenda que essa nova situação chegou para ficar. Gente, não dá mais para discutir, a discussão hoje não é mais online ou presencial. A discussão agora é online mais presencial. A situação agora é entender que a coisa veio para ficar. O online não vai embora mais, mesmo depois da pandemia. A gente pode gostar ou não disso, a gente pode achar bom ou ruim, a gente vai falar um pouquinho das vantagens e desvantagens desses dois sistemas aí. Não estou falando que a igreja vai virar só virtual, nem estou entrando nessa discussão, eu só estou entrando na questão de que não adianta você ficar reclamando, e até uma sugestão muito prática, faça isso e certifique-se que os líderes da sua igreja façam isso também, ou melhor, não façam isso. Pare de ficar reclamando que você não gosta de usar o online. Isso não vai te ajudar, isso vai só fazer com que as pessoas falem, pô, o cara está fazendo de má vontade ainda, né? É o que temos, vamos usar o que temos e vamos ser gratos, inclusive, porque nós temos essas ferramentas. Essa situação vai ficar. O online não vai mais deixar de estar presente na vida das igrejas. E um recado, se esse é o seu caso, é apenas um recado para você pensar, não é nem uma ameaça, nem uma crítica, é só um recado para você pensar. Eu já tenho ouvido muitos pastores dizendo assim, eu não vejo a hora que essa coisa acabe, que a igreja volte, para eu parar de mexer com esse negócio online, que eu não aguento mais. Quem está pensando desse jeito vai ficar para trás. Você não terá mais como não utilizar os recursos online. Talvez não vai ser na mesma intensidade, talvez não vai ser no mesmo tanto de horas, mas isso aí está para ficar. E eu quero só lembrar, fazer um parêntese aqui, e novamente com a devida vênia aí aos pastores expositores da palavra, aí aos hermeneutas e aos exegetas,
Mas eu vou chamar sua atenção para um texto que certamente você conhece, que menciona os filhos de Issacar, lá em 1 Crônicas 12, 32. Ele fala que tinha ali 200 líderes dos filhos de Issacar, e nesse capítulo ele está narrando os líderes que se levantaram para empossar, digamos, Davi como rei. Davi já tinha sido ungido rei, mas ele não estava ainda no trono. E aí os filhos de Israel, as tribos de Israel, começam a se levantar para se mobilizar para isso. E nesse capítulo você tem ali a lista de quem fez e o que fez e como fez. Quando chega nos filhos de Issacar, fala que desses 200 líderes, eu acho muito interessante, e a NVI traz assim, eles descrevem assim esses filhos de Issacar, eles sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância. Outras versões, como por exemplo a Bíblia Católica traz, eles tinham o senso da oportunidade e sabiam o que Israel devia fazer. E a Revista Atualizada traz que esses homens eram conhecedores da época para saberem o que Israel devia fazer. Agora, sem entrar aqui nas minúcias do texto, eu só quero tirar uma ideia aqui. Esses conhecedores da época, alguns dizem que talvez eles fossem até astrônomos, que tivessem ali a questão das luas novas e saber como é que começavam as datas, talvez se refira a isso. O contexto indica mais que esses conhecedores da época, ou esse senso de oportunidade, tem a ver mais com a questão política daquele momento. Eles sabiam que era o momento de Davi ser proclamado como rei. Talvez tenha essas questões envolvidas aí. Mas eu quero tirar uma ideia interessante daqui em relação a isso que a gente está falando. Ter pessoas que sabem como agir, que tenham um senso de oportunidade, que saibam discernir o seu tempo, é uma coisa importante. E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido pastor, meu colega líder, você tem que ser esse cara na sua igreja. Você não pode esperar que os adolescentes sejam conhecedores da sua época e vão dizer para você o que fazer. Você está posto como líder, inclusive para isso. Então, se você não consegue discernir o que está acontecendo, eu sei que eu não estou falando de explicar, né? Não estou falando que você tem que já sair escrevendo livro sobre por que a pandemia aconteceu, por que fulano morreu e você ficou. Não é nada disso. Isso aí não é nem nosso papel. Eu estou dizendo que a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo. Já deu para a gente dar uma. Já faz um ano, era novo para todo mundo, mas já faz 1 ano e meio que nós estamos nisso. Já deu para a gente entender algumas coisas. Já deu para a gente perceber algumas oportunidades. A gente tem que ser aí mais filho de Issacar nesse momento. Não adianta mais ficar reclamando, não adianta mais você ficar dizendo que não gosta, não adianta você ficar achando que as pessoas que não estão vindo mais na sua igreja perderam a fé. A gente tem que agir. Isso tudo pode ser até verdade, essas análises que você está fazendo, mas a gente tem que entender esse tempo. E esse tempo, especificamente no que diz respeito às modalidades de ensino e a forma como nós vamos nos comunicar com a geração atual, ela precisa ser encarada com um senso de oportunidade. Claro que nós não vamos aqui falar, e nós não estamos aqui sugerindo que você vai ter que adaptar discurso, adotar causas, adotar modismos e tal. Mas a gente tem que entender que o nosso papel como ensinadores, como pregadores do evangelho, como pessoas que estão falando em nome de Deus, o nosso papel é comunicar com uma geração. E nesse sentido é que eu estou chamando aqui de ser conhecedor da sua época, ter esse senso de oportunidade, porque a forma como nós vamos nos comunicar com essa geração, eu diria de uma forma muito específica, a partir da pandemia, vai ser diferente de tudo que a gente fez até agora. A gente precisa estar consciente disso. Não adianta você reclamar. Você vai dizer assim, mas eu sei, nós podemos discutir aqui, não é o caso, não é, a proposta aqui não é essa. Você pode discutir se você acha melhor ou pior, se você acha que se você fizer online, a pessoa vai ficar em casa ou vai vir para o culto. Você pode discutir o que você quiser, mas você não vai poder mudar a situação. E você vai ter que entender como é que você faz para comunicar melhor possível, da forma melhor possível, o evangelho. Eu nunca me esqueço, em 2005 eu participei do curso de liderança avançada do Haggai, lá nos Estados Unidos, lá em Maui, e o nosso professor como é que chamava lá a matéria? Era coisa sobre comunicação, audiovisual. Audiovisual, tinha uma matéria sobre audiovisual. E o nosso professor era um cineasta, era um dos únicos professores americanos, né? E ele era um cineasta e ele entrou na sala no primeiro dia e fez uma pergunta que eu jamais vou esquecer. E eu gostaria que você levasse essa pergunta, pelo menos como a pergunta que você leve daqui. Se você não lembrar de mais nada, lembre dessa pergunta que o nosso professor fez lá naquela classe. Ele disse assim: será que é um pecado se eu não estou comunicando a mensagem do evangelho da forma mais clara e usando todos os meios que eu puder? Era uma pergunta provocativa, ele não deu a resposta.
Mas eu vou dizer para você que essa pergunta foi o gatilho que Deus usou para o que eu faço até hoje. O Instituto Alvo nasceu como resposta a essa pergunta. Será que não é pecado se eu não estou usando todas as ferramentas e não estou comunicando a mensagem do Evangelho da forma mais clara que eu puder? Cada geração tem a sua forma de ser comunicada. É o mesmo Evangelho. Nós não vamos mudar. Os princípios do Evangelho são os mesmos. A mensagem é a mesma, mas a forma de comunicar vai ser diferente em cada geração. E a pandemia veio para nos mostrar isso. Existiam algumas ferramentas que já estavam aí, que o mundo corporativo, por exemplo, já estava usando há décadas. Algumas não existiam há décadas, mas pelo menos há alguns anos. E a gente estava ali marcando passos, falando que a internet era coisa do diabo. Né? E muita gente, interessante que muita gente que estava falando que a internet era coisa do diabo está pregando pela internet até agora. Ele entrou na ferramenta do diabo para usar. Gente, a internet é uma ferramenta. O online é uma ferramenta. Ele vai ser do diabo se a gente deixar o diabo usar, mas se a gente pegar e usar para nós, e usar para o reino de Deus, vai ser para o reino de Deus. Né? E isso, acho que está muito claro, mas não custa lembrar para todos nós, né, que essa tem que ser a nossa postura, como lá a postura dos filhos de Sacar. Mas de volta aqui para o nosso tempo. Eu vou colocar algumas vantagens aqui do modelo online. Por incrível que pareça, tem vantagens. E você também pode mencionar aí. Se você lembrar de algumas vantagens que eu não coloquei aqui, vai citando no chat aí para participar. Não abra o microfone, só digite ali no chat. Por exemplo, nós percebemos que o modelo online flexibilizou os horários. O Instituto Alvo fazia cursos presenciais aos sábados durante o dia inteiro, normalmente. A gente ia para uma igreja e fazia lá. Nossos cursos online agora, eles começam 9 horas da noite. O que seria muito difícil de fazer presencial. Se uma pessoa num grande centro, por exemplo, você mora em São Paulo, Campinas ou mesmo Brasília, se você vai falar para a pessoa que ela vai começar às 9, para ela chegar até que dá certo. Mas ela vai pensar que ela vai embora depois das 10h30, 11 horas, ela não virá. Na internet, a pessoa está em casa. Então, você tem uma flexibilidade maior e maior aderência. E, inclusive, as pessoas até gostam, porque quem tem filhos, por exemplo, já deu comida para os filhos, já deu banho, já colocou para dormir, 9 horas o cara consegue ficar. Estou dando só um exemplo daquilo que a gente tem feito aqui. Há mais flexibilidade de horário, porque as pessoas não têm que se deslocar. Né? Outra coisa, é uma excelente solução para conteúdos. Eu sei que você vai falar dos relacionamentos, a gente vai falar isso como uma desvantagem, mas para comunicação de conteúdos, é uma excelente plataforma, é uma excelente ferramenta. Nesse sentido, eu já vou aqui dando dicas enquanto eu falo, né? O modelo híbrido, que é parte presencial, parte online, ele se baseia nisso. O que a gente tem de melhor no online? É a possibilidade de comunicar, de você gravar um vídeo, por exemplo, dentro da sua série lá, um vídeo de 15, 20 minutos com o cerne do estudo bíblico que você está passando ali. Agora, o que o online dificulta? É justamente, às vezes, a interatividade, você poder, ainda mais num grupo grande, você tem aquele problema lá que tem muita gente, um abre o microfone, aí o outro não está falando e tal, então aquela interatividade é mais complicada. Então, aí está uma dica para o ensino híbrido. As igrejas vão precisar pensar, e não querendo fazer propaganda, mas já fazendo, o Instituto Alvo, inclusive, ele é uma solução para isso, você pode depois conhecer. A gente vai precisar começar a pensar em produzir conteúdos online que sejam aplicados dessa forma aí. Você tem os vídeos com algumas aulas, mas depois você se encontra com o grupo para discussão daquilo. As pessoas já participaram, então você tem tanto o online quanto o presencial, você tem encontros mais curtos. Isso o online nos permitiu. Já permitia antes. Já tinha gente usando, que alguns não quiseram fazer isso, porque não queriam ter trabalho, porque, na verdade, dá trabalho. Olha que fazer um vídeo, gravar um vídeo, quem já fez aí ou quem faz, não estou falando do vídeo online, aquele vídeo editado direitinho, dá trabalho. Além de preparar o que você vai falar, você tem que gravar, depois você tem que editar, depois você tem que subir, dá trabalho, mas é uma excelente solução. Olha a outra vantagem aí do online, maior alcance geográfico. De novo, eu vou citar aqui os exemplos pelo Instituto Alvo, porque é a minha realidade. Eu não sou pastor de uma igreja, o meu trabalho aqui tem a ver com fazer isso que nós estamos fazendo aqui hoje, por exemplo. Eu trabalho nas igrejas, eu não pastoreio uma igreja. Aqui na igreja eu trabalho como professor da escola bíblica em uma turma, que, por sinal, ela continuou. A nossa aula da escola bíblica, ela continuou funcionando, o nosso grupo foi o único que continuou, os outros grupos foram descontinuados, por razões aí que a liderança decidiu, mas a nossa turma pediu para continuar. Inclusive, tem pessoas que tinham se mudado da nossa cidade para outra e que agora podem voltar a participar do nosso grupo, porque é online.
Então, você alcança pessoas que você não alcançaria de outro jeito, né? Você tem aí, e mais ou menos dentro disso, a inclusão de pessoas que não iriam aos cultos ou que não iriam participar, por exemplo, de um grupo de estudo, de um grupo pequeno. Você aumenta a possibilidade de pessoas que não iriam ao culto de jeito nenhum. Mas se eu fizer isso aí, alguns pastores falam isso e pensam isso até hoje. Eu nunca, não fazia culto online, porque se eu fizer o culto online, a pessoa, em vez de vir para o culto, ela fica em casa. Volta naquela sugestão inicial. Você tem que focar nos que querem. O que fica em casa, porque o culto está sendo online, sendo que ele poderia ir ao culto, num caso não de pandemia, mas numa situação normal, você não pode ir por esse. Esse é o que menos quer. Você tem que ir por aqueles que querem. E às vezes não poderiam estar no culto, por outra razão. Então, você vai ter uma inclusão aí de pessoas, né, que de outra maneira não poderiam participar, né? Outra coisa, está acontecendo, de certa maneira, uma quebra de barreira por pessoas que tinham resistência de ir a um culto, ou de ir a uma igreja, ou de ir a um grupo onde tem outras pessoas, vão ficar fazendo perguntas, vão pedir dinheiro, não sei o quê. Há pessoas que estão participando de cultos, de igrejas com quem eu tenho tido contato, que não iriam de jeito nenhum numa igreja, mas que agora passaram a participar online. Esse aí vai ser um crente virtual para o resto da vida? Não sei, isso é uma outra discussão. Eu só estou dizendo que, usando as ferramentas online, a gente vai conseguir alcançar mais pessoas do que nós estávamos conseguindo presencialmente. Há várias igrejas que aumentaram, às vezes triplicaram a sua audiência no período da pandemia. Eles alcançaram muito mais pessoas do que estavam alcançando antes por causa do sistema online. Agora, algumas desvantagens aí. Tem a flexibilidade de horário, sim, mas também tem a possibilidade da pessoa assistir o culto, participar da aula de pijama, de chinelão, de bermuda, tomando o seu cafezinho e tal. E ok por um lado, creio eu, você pode até discordar que isso seja ok, mas nós vamos considerar que isso seja ok, mas sem dúvida, você está em casa, num ambiente mais informal, a concentração vai ser mais difícil, você vai ter mais dificuldade de reter a atenção daquela pessoa, especialmente por muito tempo, exatamente por causa do ambiente mais informal. É uma solução para conteúdos, mas aquela interação pessoal é uma desvantagem. Se você fica só no online, você não tem interação pessoal, isso é ruim. E na dinâmica dos relacionamentos cristãos, isso é praticamente, eu diria que é quase fatal, né? Você alcança pessoas que estão mais longe do que você podia imaginar, mas às vezes você causa o afastamento dos próprios membros locais. A maioria das pessoas respondeu que uma boa parte respondeu que um dos maiores desafios para eles, nesse momento, é reagrupar a membresia, né? Você inclui pessoas que não iriam aos cultos, mas você, não vou dizer que isso incentiva, mas você permite a comodidade dos que poderiam ir e não vão. E é por causa disso que a maior parte dos pastores não gosta de fazer nada online. Mas pensa bem e reflita sobre isso. Será que uma coisa não acaba compensando a outra? De novo, aquele que não vai porque está fazendo online, ele provavelmente não iria mesmo. Se tiver jogo do Brasileirão, ele não vai no culto. Se tiver a dança não sei do que, ele não vai. Se tem Olimpíada, ele não vai. Você não pode tomar sua decisão baseado nesse que não quer. Você tem que pensar naquele que, por exemplo, está hospitalizado e não pode sair, está doente, não pode ir, pessoas idosas. Não estou falando só no tempo da pandemia, não. Estou falando em outros tempos também. O membro da sua igreja que está viajando, por exemplo, e que gostaria de, ou está trabalhando uma temporada fora. Então, você pode pensar que as vantagens aí superam as desvantagens, né? E, obviamente, que tem aí uma certa impessoalidade. Nós vamos ter que trabalhar isso de alguma maneira. Esse é o desafio. Você tem pessoas que não viriam na igreja e agora estão assistindo online. É possível que essas pessoas não vão querer participar da igreja depois, por si mesmas. Elas vão preferir continuar nessa impessoalidade, nesse virtual, né? Que, embora seja real, não é pessoal. Então, isso também é uma desvantagem. Mas veja, não tem só desvantagem, isso que eu estou querendo mostrar. E agora nós podemos considerar que o híbrido, que é parte virtual, parte presencial, talvez seja uma grande sacada para o nosso próximo momento. Nós vamos precisar começar a trabalhar isso. Eu vou dar aqui rapidamente algumas pinceladas sobre isso. Estou vendo aqui a pergunta do pastor Rafael Cuba. Essas pessoas que participam, mas não moram na mesma cidade, serão consideradas como membros? Eu não tenho a resposta para isso agora, e também não é o propósito aqui tanto do nosso encontro, mas essa é uma discussão que nós precisamos começar a fazer.
Como é que a gente vai fazer? Essas pessoas vão ser consideradas membros da igreja, serão membros virtuais? Isso aí faz sentido ou não faz? Eu sei que essa é uma discussão que vai longe e não é o nosso caso aqui, mas é uma excelente pergunta e a gente precisa se debruçar sobre essas questões. Embora não vai ser o caso aqui do nosso encontro agora. Mas a terceira coisa, e aí então entrarão algumas dicas que eu quero deixar, e aí por isso coloquei novamente, anote aí. Você vai precisar criar uma nova estratégia de comunicação. De quem que eu estou falando? Estou falando isso do pastor? Estou falando isso da igreja? Estou falando dos professores da escola bíblica? Dos coordenadores? Do educador cristão? Estou falando de todo mundo. Nós estamos num outro momento e a comunicação está se estabelecendo e está sendo feita de um outro jeito. Nós precisamos criar uma nova estratégia de nos comunicar com a nossa geração. Então, eu vou dar 3 exemplos aqui de onde a gente pode, na prática, fazer isso. São coisas óbvias, mas que talvez possam te ajudar, e talvez não sejam óbvias, mas você não esteja fazendo. Então, a primeira coisa, você já pensou, e inclusive uma próxima pesquisa que a gente vai fazer vai ser sobre isso, especificamente sobre isso. Como é que você está usando as mídias sociais na sua igreja? O Instagram da igreja, ou o Facebook, ou o canal do YouTube, as redes sociais. Eu não tenho nada contra quem faz o que eu vou fazer, porque eu não acho que esteja errado, mas eu estou dizendo assim, como estratégia de comunicação. Se você só coloca o horário do culto e um versículo, por exemplo, na semana, ou mesmo que seja todo dia, você não vai gerar nenhum tipo de engajamento. Agora, eu não estou falando aqui como especialista, né, nas mídias sociais. O Instituto Alvo, por exemplo, foi um erro. Eu reconheço que isso foi um erro. E há alguns anos nós estamos corrigindo isso. A gente tem que contratar uma pessoa para trabalhar as mídias sociais para nós, porque eu não sei fazer isso. Você foi chamado para ser pastor, não um especialista em mídias digitais. Então, você não tem a obrigação de entender. Mas você pode contratar hoje pessoas da sua igreja, até, ou mesmo de fora, que entendam como é que se faz essa comunicação. Você vai ser responsável pelo conteúdo, mas eles vão ser responsáveis pela comunicação, pelas estratégias de comunicação que talvez você não domine. O que a gente tem que perguntar, e aqui você tem que fazer esse julgamento, se uma pessoa entrar nas suas mídias sociais, estou falando das mídias sociais da sua igreja, em primeiro lugar, e também na sua, se você é um pastor, se você é um líder, você é uma pessoa pública. Então, se você usa as suas mídias sociais, isso, de certa maneira, cola a imagem da igreja no que você faz. Quando as pessoas acessam a mídia social da sua igreja, elas têm vontade de assistir, elas têm vontade de ir para um culto, elas têm vontade de participar do que você está propondo ali, ou as pessoas, e elas fazem isso, queira você ou não queira, ou as pessoas olham para aquilo e falam assim, acho que essa igreja aqui não é uma igreja legal. Veja bem, quando a gente está falando de mídia social aqui, estratégia de comunicação, eu não estou nem discutindo, embora eu espero que você esteja, mas eu não estou discutindo se a sua igreja prega a palavra fiel, se ela faz pregação expositiva, se ela é calvinista, arminiana, batista, pentecostal. Eu não estou discutindo isso, porque a pessoa, estou falando da pessoa que está fora, que está visitando a sua igreja, a não ser que seja um crente em busca de uma nova igreja, mas a pessoa que está fora, ela não sabe nem avaliar se o que você prega é a verdade ou não. Ela vai avaliar a sua comunicação. E ela vai se interessar por aquilo que você tem a dizer, dependendo daquilo que você está colocando na sua mídia social. Portanto, talvez chegou a hora, e a gente vai falar isso na terceira dica, de parar de achar que qualquer coisa que você poste lá vai dar certo. Não funciona mais assim. Aliás, nunca funcionou. Nós precisamos de gente que nos auxilie nisso. Quase sempre o pastor não é a pessoa mais indicada para cuidar disso. Eu sei que tem pessoas aqui da área de ensino, coordenadores de ensino, educadores cristãos. Eu vou dizer uma coisa para você, uma das melhores ferramentas de engajamento hoje, seja no ensino híbrido ou no ensino 100% online e mesmo no presencial, é você, por exemplo, fazer propaganda, fazer divulgação das classes que você tem disponíveis, dos grupos de estudo, das séries que você está usando. Então, nós vamos ter lá uma série que você pode, inclusive, aqui pegar aqui no Alvo. Fazer um parênteses aqui. Eu vou colocar daqui a pouco o link do Instituto Alvo, institutoalvo.com.br. Uma das coisas que nós estamos oferecendo ali, você tem material para você utilizar séries de estudos em vídeo, em PDF, e gratuitos, inclusive, tem vários que são gratuitos, que você pode usar no seu grupo pequeno. Então, eu estou usando esse material, eu estou aplicando esse material, inclusive, uma igreja aqui em Campinas, a Igreja Batista do Cambuí, eles têm lá uma turma,
na qual eu estou aplicando a série Patriarcas, a série sobre os patriarcas. Então, os alunos se matriculam, nesse caso é gratuito, eles assistem às aulas e depois a gente faz a discussão das aulas e mais alguma coisa que não estão nos vídeos e a gente faz uma série. Pô, é muito bacana, a pessoa assiste, é um híbrido aí. Nesse caso, está sendo 100% online. Híbrido no sentido aqui, que o híbrido, eu chamo de híbrido não apenas aquilo que é online e presencial. Eu chamo de híbrido também aquilo que é online gravado e online ao vivo. O engajamento é diferente. Então, você pode fazer isso, essa é uma ferramenta que você pode usar. Você pode ter uma classe que você tenha parte daquele conteúdo gravado, parte daquele conteúdo online. Quando pudermos voltar 100% aí ao presencial, você pode fazer parte gravado, pode ter um tira-dúvida, por exemplo, online, semanal, ao vivo, e pode ter um momento de interação pessoal. Isso vai ser fantástico, né? A gente vai antecipar, vai aumentar o conteúdo, aquilo que você daria em 1 hora, você vai dividir em 40 minutos, mas você vai ter espaços diferentes de ministração. Então, veja, as pessoas precisam saber que vai ter isso aí. Então, usar as mídias sociais, gravar vídeos interessantes, que sejam atraentes de se assistir, e fazer uma pergunta provocativa. A gente vai falar sobre os patriarcas. Então, por exemplo, a gente fez um vídeo assim, que dizia mais ou menos assim: quem você chama? Não sei exatamente quais são os dizeres agora, mas foi mais ou menos isso. A chamada era mais ou menos isso. Se você fosse chamar o pai da fé, quem você chamaria? E a gente falava assim: talvez você chamaria um pastor, né, ou um missionário. Mas Deus chamou um empresário. Abraão era um empresário. Ele estava trabalhando o dia inteiro lá, vendendo suas ovelhas, os seus camelos, lá, plantando como Isaac, né? Isaac não foi o pai da fé, mas eles plantavam as coisas, eles eram comerciantes, ele era um homem do agronegócio. E Deus o chamou. Essa provocação acabou fazendo com que algumas pessoas se inscrevessem na classe. Eu não tinha pensado nesse aspecto aí. Então, onde a gente fez essa provocação? Nas mídias sociais da igreja. Ali, no caso, era para o público mais interno, era mais para os membros daquela igreja. Então, use melhor suas mídias. Talvez você não está fazendo uso disso e precisa pensar nisso seriamente. Só para ir para o final aqui, porque o nosso tempo está seguindo, eu já falei um pouquinho sobre esse uso do híbrido. O que é o híbrido? Nós precisamos, e aí nós podemos depois conversar mais sobre isso, se você tiver interesse, fale com a gente, porque nós gostaríamos de discutir mais soluções práticas com quem está já fazendo isso e com quem precisa fazer. O que é o híbrido? Considerar continuar utilizando as ferramentas online, mesmo depois da pandemia, e fazer dessa forma: parte em vídeo, parte ao vivo, parte presencial. Né? Vou dar uma sugestão que a gente fez numa igreja aqui, que nos procurou e pediu uma sugestão aí, né? Eu não sei qual foi na verdade, não foi esse livro aqui, mas eu vou dar o exemplo em cima desse livro. A gente pegou aqui o livro de integridade. Então, o que a gente fazia? O integridade são 4 aulas, são 4 temas que você pode fazer aí em 5, 6 semanas. A gente fazia uma espécie de um talk show antes. Esse talk show era gravado, tinha lá 2 pessoas ali num sofá, ou agora em cadeiras separadas, e fazia um talk show de 10 minutos ao vivo, chamando o pessoal para que ia começar a aula, mas não só chamando: acessa aí, acessa aí, acessa aí. Eles faziam uma conversa entre eles, introduzindo o tema daquela aula. Lógico que tem que ser preparado antes, né? Faziam 2 ou 3 perguntas provocativas um para o outro, e eles iam falando sobre isso, sobre o tema aqui da integridade, por exemplo, né? Depois desses 10 minutos, a gente apresentava um vídeo da lição de não mais que 15 minutos. Esse vídeo estava gravado. Lembra que a gente fez isso, ainda contava 100% online. A gente não podia fazer esses grupos pequenos ainda presencialmente. Então, fazia lá um vídeo de 15 minutos. E aí a gente entrava numa sala como essa aqui, com líderes já preparados para conduzir a discussão, e fazíamos mais 20 minutos de discussão. Então, o programa todo tinha 1 hora. Quando começou a ter a possibilidade de voltar, mesmo com restrições, a igreja, infelizmente, resolveu parar de fazer o talk show, mas eu continuaria fazendo. Transmite lá, para as pessoas que estão assistindo ao vivo, elas vão participar, o talk show vai continuar lá acontecendo, os 2 apresentadores vão continuar lá falando e chamando o pessoal para o online.
Aí, quando já está presencial, você não precisa mais gravar o estudo. Você pode dar o estudo lá ao vivo também, transmitido. E depois vai para as salas de discussão. Você tem um programa de 1 hora que não fica cansativo, que tem 3 ou 4 formatos de comunicação diferentes, e é necessário isso. Quando você faz online, você não pode simplesmente transmitir o culto ao vivo. O culto ao vivo foi feito para ser presencial. Se você simplesmente transmite ele ao vivo, não vai funcionar. Não adianta transmitir a aula ao vivo, tem que ser uma aula pensada também para o online. Então, o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo, é um pouco diferente do que a gente faz quando nós temos aulas. Os nossos cursos aqui do Alvo, a gente tem um pedaço de ministração, como eu estou fazendo aqui agora, mas a gente coloca enquetes na hora aqui, para as pessoas participarem. A gente tem auxiliares que estariam assumindo esses grupos para conduzir as discussões. Então, isso a gente chama também de híbrido. Você tem que variar técnicas e estratégias de comunicação. Aí você fala assim, mas eu não sei fazer isso. Eu nunca fiz isso. A maioria das pessoas nunca fez isso. Mas nós estamos convidando você para caminhar com a gente, para você ir recebendo sugestões de como é que você faz isso. Algumas nós estamos dando aqui, mas o como fazer, a gente precisaria ter mais tempo, obviamente. E a última coisa que eu quero mencionar, invista com discernimento. Eu estou falando de investir dinheiro mesmo. Se você quer investir e precisa investir no online, no híbrido, na estratégia nova de comunicação, você precisa estar disposto a investir algum recurso financeiro mesmo. Você não pode achar caro você contratar uma pessoa por 300, 400 reais para fazer as artes das mídias sociais da sua igreja com um certo padrão visual. Não é qualquer um que faz isso. Ah, mas o meu sobrinho faz, o menino lá da igreja faz. Pode ser que ele faça, mas pode ser que ele faça sem estratégia. E aí não vai adiantar, mais ou menos a mesma coisa que você fazer. Então, considere colocar no orçamento pessoas dedicadas para isso. Podem ser freelance, talvez a sua igreja é pequena, não comporte ter uma pessoa, não tem demanda para você ter uma pessoa full-time lá trabalhando nisso. Mas você encontra uma série de pessoas, às vezes dentro da sua igreja mesmo, que podem fazer aí um pacote de artes bem feitas para a sua igreja, que você não vai gastar milhões. Né? Às vezes você tem que ter alguém para editar vídeos, você não sabe editar vídeos, isso dá trabalho. Se você tiver alguém que sabe e que faz isso de graça na sua igreja, levante as 2 mãos para o céu, todo dia agradeça por esse jovem ou talvez não seja tão jovem, que está se oferecendo para fazer. Mas se ele não estiver lá, ou se for o trabalho dele, não hesite em investir alguma coisa. Quando a gente fala em investir, eu vi muito disso nesses últimos meses aí, nesse último ano para cá. Eu vi pastores que gastaram muito dinheiro e às vezes gastaram dinheiro de forma errada. Gastaram dinheiro do que não precisava. Compraram equipamentos caríssimos e não tinha ninguém para operar o equipamento. Continuou do mesmo jeito que estava. Às vezes não é quanto se investe, mas é como se investe. E aí, queridos pastores e líderes, talvez vocês não sejam especialistas nisso, não têm obrigação de ser. Procurem quem possa ajudá-los. E aqui eu estou falando dos equipamentos, eu estou falando da estratégia, eu estou falando da parte técnica, mas a parte que nós podemos ajudar mais do que essa é na parte de conteúdo. Como transferir esse conteúdo? Que conteúdos usar? Como desenvolver um currículo para isso? E aí é que entra, e eu finalizo com isso, já vou passar de volta já para o nosso querido Richard. Eu finalizo apresentando o que é o Instituto Alvo para a maioria de vocês que eventualmente não nos conheçam. Nós temos aqui no Instituto Alvo cursos online, alguns deles são ao vivo, outros deles são gravados. Há opções gratuitas que você pode usar. Por exemplo, nós temos lá uma série chamada Os 12. Não é sobre os 12 discípulos, mas a série chama Os 12 mesmo, porque os discípulos eram 12, né? Eles eram 12 para leão, e para o leão de Judá, só Jesus para aguentar, né? Nós fizemos uma série sobre os 12, características desses discípulos. Está lá, está disponível para você. Você pode entrar lá no site, se cadastrar, cada um dos membros da classe que vai usar esse material se cadastra também, gratuitamente. Você assiste o vídeo, você pode baixar o PDF. Outros cursos não são disponíveis para fazer download, e outros são pagos. Tem uma série de recursos lá para você usar. O que a gente está oferecendo? Tudo isso que a gente falou demanda tempo. E, às vezes, você quer reinventar a roda, fazer tudo do zero, enquanto você tem que ter tempo para pensar em outras coisas, em outras estratégias. A gente quer ajudar você nesse tempo, ajudar a pensar e a dar material, não apenas os livros para você usar, mas também capacitação. Quando você, por exemplo, adquire esses livros aqui, que você vai encontrar lá no site, chamam-se Guias de Estudos.
tem pelo menos 16 cursos diferentes. Você não vai comprar simplesmente o livro. Os seus professores poderão ter acesso a um treinamento para isso. Alguns já são disponíveis online. Você compra o livro e fala, eu quero acessar o material do Discipulado em Ação. Você vai acessar esse treinamento lá online. Se você preferir que a própria equipe do Alvo ministre os cursos, a gente pode fazer isso também. Enfim, são soluções para ajudar você nesse momento complicado. E eu vou dizer para você, em terminar, que se você às vezes se sente muito desafiado com essas coisas, nós também nos sentimos. O Instituto Alvo começou online, mas depois ele migrou completamente para o presencial. E quando a pandemia começou, o nosso modelo de trabalho estava 100% focado e pautado no presencial. Sabe o que isso significa? De novembro de 2019, quando eu fiz meu último curso presencial, até hoje, não tivemos mais nenhum curso presencial. Isso significa que se fosse uma igreja, eu teria fechado. Mas eu não posso fechar, porque esse é o encargo que eu recebi de Deus, esse é o meu ministério. O que a gente teve que fazer? O mesmo que você. Então, eu não estou falando aqui como um professor que sabe tudo, eu estou falando como alguém que, de certa maneira, é também aprendiz. Eu tive que me virar, senão como é que eu ia fazer? Então, o que a gente está fazendo nesses encontros e nesses treinamentos que a gente oferece é compartilhar um pouco daquilo que a gente foi estudar, foi aprender e está aplicando, inclusive. Eu sei que um instituto de formação é diferente de uma igreja, tem outras questões aí, mas do ponto de vista de nos auxiliarmos mutuamente para sermos mais eficientes, tem muita coisa que a gente pode trabalhar junto. Então, esse nosso primeiro encontro aqui, bom, digo primeiro já imaginando que poderá ser que tenhamos outros, né, Richard? Mas foi para falar um pouquinho com você dessa dor que eu sei que a maioria de nós está sentindo e para nos colocar à disposição. A nossa proposta, a gente estava falando isso aqui antes de começar o nosso encontro aqui, nossa proposta não é simplesmente vender livro. A nossa proposta é apoiar as igrejas no trabalho que elas fazem. Os livros que a gente vende, os cursos que a gente oferece, são ferramentas para isso. O nosso propósito é porque nós estamos no mesmo barco, né? O reino de Deus. E o nosso propósito é que ele seja cada dia mais espalhado e nesses desafios que nós temos nesse momento tão difícil que a gente está vivendo, também ver janelas de oportunidade. Então, a minha palavra aqui hoje não é no sentido de te colocar para baixo, muito pelo contrário, mas é para te mostrar, tem jeito. E juntos a gente consegue soluções aí para isso tudo. Então, da minha parte era isso, eu devolvo ali a palavra para o Marcos. E se alguém mais quiser fazer alguma colocação aqui pelo chat, pode fazer. E, Marcos, está com você aí. Muito obrigado pela oportunidade aí, meu querido. Então, muito bom a gente poder ouvir, receber, e a gente já tem experimentado. E uma das coisas que eu talvez enfatizaria é que o nosso tempo ele é limitado. Assim como a gente teria talvez muito mais coisas para falar e apresentar numa live como essa, num encontro como esse, também o tempo da nossa caminhada, do nosso ministério, ele é bastante limitado devido às demandas e tarefas que nós temos. Então, ao apresentarmos essas ferramentas, é para que você, de fato, possa também economizar o seu tempo. Já tem gente que trabalhou em determinadas áreas, a gente pode evitar o retrabalho. Então, aproveite, de fato, de coração, essa é a minha palavra para você, aproveite todas essas ferramentas que já estão disponíveis para você. Dá uma olhada, certamente há algo que possa somar. Então, a nossa caminhada, tanto enquanto editora Palavra, quanto Instituto Alvo, é a gente poder oferecer ferramentas, capacitar líderes e oferecer o melhor que nós temos para que a Igreja Evangélica Brasileira possa cumprir o seu papel com excelência, com perfeição e trazendo conteúdo relevante a toda essa galera que você, de alguma forma, tem cuidado, pastoreado e ajudado. Então, eu fico pensando aqui de novo, vendo aqui a Bíblia de estudos de pequenos grupos. Quanto tempo você leva para poder preparar uma reunião de pequeno grupo? Às vezes, assim, eu faço rápido, faço 1 hora, 2 horas, que coisa boa. Mas, quem sabe, o material já está tão pronto para você que você pode investir esse tempo em outras frentes, em outras possibilidades ministeriais e aproveita os recursos que já estão prontos e já estão à sua disposição. Então, essa palavra que eu tenho para você, eu quero agradecer, de fato, né? Muita gratidão nossa a saber que você passou esse tempo conosco
Então, eu sei que tudo isso é investimento. Tudo isso é tempo que você também está investindo. E eu espero que você possa colher, que esse investimento de tempo possa trazer para você retorno, frutos, e possa multiplicar em tempo e recursos na caminhada do seu ministério. Para encerrar, ainda só lembrando o nosso site, o www.livrosnarede.com, eu já coloquei no chat. Hoje, então, até domingo, você acessando lá, colocando o cupom ALVO, letra maiúscula A, ALVO 20, você tem 20% aí em todo o site. Entre lá também no site do Instituto Alvo, dá uma olhada no material que também está sendo disponibilizado para você. Queremos abençoar você, queremos ser bênção e que você possa usufruir desses materiais que já estão à sua disposição. Richard, eu posso aproveitar o gancho aí e dizer que também vamos manter, vamos oferecer o mesmo desconto em todo o site do Instituto Alvo até domingo para o pessoal que estiver assistindo a gente. E isso inclui um curso de casais que nós vamos começar na segunda-feira de 5 semanas, Fundamentos Bíblicos do Casamento, inclui esse desconto. Aliás, o site todo está com o mesmo desconto que você aí, que você colocou no Editora Palavra. Aliás, somos parceiros, então o que você faz eu tenho que fazer também, né? Estamos juntos. A ideia é que a gente possa, de fato, disponibilizar e ajudar nesse momento que todo mundo tem que dar as mãos. Então, faça bom proveito. Meu desejo é que você ainda tenha uma semana incrível, um final de semana abençoadíssimo e extraordinário, e que você seja benção aí junto à sua comunidade, junto às pessoas que o Senhor tem colocado para você. Tá bom? Então, Deus abençoe. Muito, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Tá joia? Forte abraço.